pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje vamos começar aqui mais um bate-papo da RV Imola e hoje estou trazendo aqui o assunto sobre projetos de implantação de novos clientes. E para ajudar nessa conversa aqui, eu trouxe o Fernando Sonoda, que é coordenador da equipe de projetos, e o André Delvecchio, que ele é gerente operacional aqui na nossa unidade de Guarulhos. E para começar o papo, como vocês já conhecem, vamos apresentar aqui um pouquinho do pessoal, dos nossos convidados. Fernando, se quiser contar para a gente um pouquinho sobre sua experiência, de como você chegou nessa área de projetos, conta para a gente um pouquinho. Olá, Daniel, obrigado pelo convite. Tá? Eu sou farmacêutico de profissão, tá? Comecei lá no interior de São Paulo, me formei em farmácia, mudei para São Paulo em busca de trabalho e me encontrei muito nessa área de logística, né? Logística de medicamento, material médico hospitalar, né? Trabalhei em farmácia, trabalhei em distribuidoras, né? E enfim cheguei na RV Imola, onde estou aqui há 7 anos. 7 anos, bastante tempo, já tem muita história. E nessa parte de projetos você começou? Quando faz quantos anos? Pelo menos 15 anos. Você já está em projetos? Sim, desde outras empresas, trabalhando nessa área já, planejando, executando. Bacana. Sempre voltado para a área da saúde? Sempre voltado para a área da saúde. Muito bom. E o André, que é nosso gerente aqui operacional aqui da nossa unidade de Guarulhos, como eu falei para vocês, e conta um pouquinho para a gente, André, como você chegou nessa área de operacional, se você sempre trabalhou com logística farmacêutica. Bom, eu estou aqui na RV, vou fazer 1 ano e 9 meses agora, então eu sou bem novinho aqui em relação ao nosso ambiente sonoro, mas eu venho de uma área de marketing, né? Minha formação original é gestão de planejamento de marketing e vendas, e fui caminhando para a área de administração, então fiz um MBA em gestão empresarial, onde eu queria conhecer muito todos os setores da empresa, e venho agora terminando um MBA em Supply Chain, porque é a área que eu gosto, né? Conhecer toda a cadeia de suprimentos, em especial o intralogística, que é dentro do armazém, com as equipes, com as operações, entendendo esse funcionamento do bastidor, para que todas as coisas funcionem, né? Todo mundo em algum momento precisa que chegue uma caneta, que chegue uma xícara, que chegue um copo. Eu gosto de entender esse lado como um todo e sempre em parceria com o time de projetos, né? Acho que a operação em todos os momentos aciona projetos, seja para uma implantação, seja para melhorar algo. Então é uma relação bastante comum dentro das operações, projetos e operações. Legal. E essa parte da logística farmacêutica, da logística hospitalar, assim, veio na sua experiência como? Quando eu entrei para operações, eu cuidava de armazéns de descartáveis e materiais de limpeza, depois durante uns 4 anos mais ou menos. Depois eu segui para a área de Life Science e Healthcare e a área de hospitalar, né? Cuidei bastante já de operações hospitalares, hospitais públicos, privados. E depois eu parei um pouco da área hospitalar, fui para a área de e-commerce nos últimos 4 anos e voltei novamente para a área hospitalar, principalmente depois do Covid, né? Eu tive uma experiência com Covid como paciente e aí decidi voltar para a área hospitalar realmente porque eu acho que é algo que movimenta o mundo, que sempre vai estar em voga, né? Sempre vai estar acontecendo e precisa de alguém olhando para isso com carinho. Essa área citou a questão do Covid, né? Foram tempos difíceis, né? E a RV ela entrou forte e se empenhou muito para continuar atendendo a área da saúde, entregando os medicamentos, as vacinas para a população. Eu acredito que para a RV Imola, a etapa da Covid, eu acho que foi um grande desafio, né? Com certeza. Tanto de planejar novas operações, quanto operar exatamente essas particularidades, né? Tanto dos hospitais mas eu acho que já entrando nesse assunto, como é que a gente pode dizer que começa um planejamento de um novo projeto, né? Antes da gente implantar, claro, uma nova operação, nosso comercial chega com uma demanda de um cliente e chega para vocês. Aí chega para você, Fernando, como é que a gente pode startar o projeto? Como é que a gente pode analisar, né? Sim, aí nós conversamos diretamente com o comercial nos passa essa demanda, tá? A gente alinha as informações com a expectativa do cliente, tá? E agendamos junto com o cliente uma visita para conhecer de fato a operação, como funciona, né, os processos, né, a grandeza do cliente, tá?
E considerando isso, coletamos várias informações de entrada, saída, quantidade de pessoas. Considerando tudo isso, nós elaboramos um número, né? um custo, e isso é devolvido para o time comercial. Aí o time comercial faz a tratativa final com o cliente para poder fechar um negócio. A ideia é ter um custo sempre otimizado, reduzido, e para garantir ainda, principalmente, a qualidade para o cliente com a expectativa que ele deseja. Né? Então a gente pode dizer que a particularidade que o cliente apresentar, a gente vai estudar para fazer ela ser viável operacionalmente. Sim, os clientes são bem específicos, né? A gente fala da área da saúde, mas todos são específicos de um hospital, seja uma unidade básica de saúde, seja um armazém, né? Então, cada um tem sua especificidade. E aí, nesse ponto, essa visita técnica é muito importante, né? De mãos dadas com comercial, projetos e operações. Ao chegar lá, muitas vezes a gente descobre, junto com o cliente, o que mais a gente pode fazer para atendê-lo. Às vezes até ele fala assim, não tinha pensado nisso. Isso vem da onde? Da expertise que a gente tem de gerenciar inúmeras outras operações hospitalares ou não, e que a gente consegue olhar para um projeto que nem começou ainda, e eu fiz assim ali, fiz assim lá, talvez a gente consiga colocar isso aqui também. E nesse diálogo com o cliente a gente chega no mínimo do denominador comum de como atendê-lo da melhor forma. No final da linha é sempre algo chegando numa pessoa, que no caso do hospitalar é um remédio certo no paciente, no momento certo. Então tem que ser bem refinado essa questão técnica, já antes de iniciar. E aí é claro então que a gente pode dizer que a comunicação entre tanto times internamente com o time RVI com o cliente é a chave para a operação funcionar. Com certeza. Acho que a comunicação é uma engrenagem na empresa, né? A empresa é uma engrenagem. Então, desde o comercial, time de projetos, momento de implantação, a operação, né? Então, a gente acaba afinando tudo isso para trazer um melhor resultado, né? Por exemplo, a gente tem uma demanda nova, a gente necessita da contratação de novos colaboradores. Isso tem que ser sinalizado e está muito bem alinhado com o RH, tá? Para que a gente possa atender o cronograma dentro do prazo estipulado para a entrega do projeto para o cliente. Isso é fundamental também. Todos os times estarem conversados, tanto a parte operacional, eu acho que essa é a chave do negócio, né? Então, se a gente falar hoje que os índices todos que trouxeram os outros clientes que a gente já atende influenciam diretamente e talvez não diretamente uma nova operação, né? Então, a gente, com a nossa expertise, como o André mesmo disse, a gente pode basear para um novo cliente. É certo dizer isso mesmo? Assim, cada cliente tem uma particularidade diferente? Os dados que a operação traz para a gente, né, de movimentação, de separação, quantitativo, isso tudo nos traz, sim, uma base inicial para que a gente possa trazer um melhor cenário para o cliente. Tá? Mas, como eu disse, cada cliente tem sua especificidade. Tá? Então, seja na área de home care, seja na área de hospitalar, tanto público quanto privado, seja na área de cross-docking, que também nós trabalhamos, né? Então... E já complementando hoje, então a gente trabalha em várias... Quando a gente pensa em logística, muitas vezes a gente generaliza falando que é um armazenamento e uma logística, um transporte. Mas não é exatamente isso, né? Tem toda uma parte de planejamento por trás, de quantitativo de pessoas, de quantitativo de equipamentos, de funcionalidades precisas, de tecnologia também, né? Então, sim, quando a gente fala da cadeia de suprimentos como um todo, a RV consegue atuar em todas as pontas. Então, por exemplo, nós temos operações que nós não somos responsáveis pela parte de compras, mas a partir do momento que eu recebo todas as notas dos fornecedores, coloco isso dentro do meu WMS Cliff, eu tenho ali todas as informações referentes a cada compra realizada pelo meu cliente. A partir daí eu consigo voltar para o meu cliente e dizer assim, olha, você me mandou 2 carretas de determinado item, você demorou 2 meses para consumir isso, será que não vale a pena ir para uma carreta só e aí você tem a sua compra diluída no período de 2 meses? Então, ter o Cliff, né, ter a tecnologia na nossa mão, ter um WMS que é nosso,
que nos permite customizá-lo de acordo com cada particularidade do cliente, faz com que a gente tenha estrategicamente como usar as informações junto ao nosso cliente para melhorar a operação cada vez mais. Legal, eu acho que nesse ponto, então, eu posso dizer que o projeto ele não acaba com a implantação, ele está sempre em constante evolução. O projeto ele tem um início, meio e fim, né? A gente usa muito a participação com a operação, porque é a operação quem vai dar essa continuidade, né? Então a gente inicia, implanta e rodando certinho a gente entrega na mão da operação e a operação dá continuidade nos indicadores, né? Tudo isso com relação à necessidade do cliente. Eu sempre gostei dessa frase que o Sonoda fala, que o projeto ele tem começo, meio e fim. De fato é assim, precisa ser assim, e quando chega no fim a gente dá início à operação e tudo mais. Concentrando nessa questão do meio, que é onde eu vou executar aquilo que eu planejei. E nesse momento de execução eu estou monitorando os KPIs. E aí, se alguma coisa ali sair daquele KPI determinado, a gente ainda no meio do projeto consegue sentar, fazer uma reunião de revalidação daquilo que a gente projetou, conserta ali, antes de chegar no fim da implantação do projeto. Sim. E é claro, e assim, só para entender melhor, se a gente entregou um projeto e mais para frente, uns 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos para frente, aumentou a demanda do cliente, a gente pode entrar com uma nova sugestão de operação. Sim, isso está com melhorias, né? Aumentou a demanda, aumentou o quantitativo de pacientes, a gente entra com uma sugestão de melhoria, principalmente nessa área de tecnologia, né? Porque hoje, como o André mesmo disse, a gente tem um sistema próprio e ele está em constante desenvolvimento. Então, o usuário solicita, existe uma demanda, a gente vai, discute com o departamento de tecnologia e isso é desenvolvido e é trazido para a operação. A tecnologia hoje para a gente é o nosso maior ganho. Então é bem flexível essas novas projeções, digamos assim, né? Sim, e essas projeções hoje ficam muito mais fáceis a gente fazer enquanto RP, olhando para todos os clientes que a gente tem, olhando para o mercado. A gente tem aportado recentemente uma nova tecnologia que é a IA e o Power BI. A gente tem aqui do lado, inclusive, construindo uma sala onde a gente vai conseguir olhar para todas as unidades ao mesmo tempo e comparar os KPIs dessas unidades. Então, se eu tenho um hospital em São Paulo, no Pará, em Belém, em Manaus, em todos eles eu tenho um objetivo final, que é fazer o medicamento chegar na hora certa, para o paciente certo e assim por diante. Eu consigo comparar esse indicador de todos os hospitais e entender por que um eu consigo fazer mais rápido, o outro demora um pouco mais. E aí, olhando para esses extremos, a gente consegue redesenhar o projeto. A gente consegue voltar aqui com o Sonoda e falar, esse projeto aqui a gente está entregando o KPI em 100% em tantas horas. Esse aqui eu entrego 100%, mas estou demorando um pouquinho mais. O que a gente consegue fazer em conjunto aqui para ajustar os dois e ter um melhor resultado? Aí a gente chama de reprojeto, né? A gente olha só para isso, e aí volta com o cliente e fala, a gente consegue melhorar. Interessante. Então, hoje é impossível da gente fugir do assunto da inteligência artificial, né? Que eu acho que acredito que ele está sendo fundamental em todas as etapas, né? Eu acho que a RVI pode dizer que ela está olhando principalmente na inteligência do negócio, né? Então, hoje a gente tem uns dados, a gente consegue enxergar os dados e consegue ter uma inteligência artificial para dizer quais são as melhores opções para a gente, tanto operacionalmente quanto para planejar, ou projetar, ou até implantar mesmo uma nova operação? Hoje, com o advento da inteligência artificial e com todos os dados que a gente tem no CLIF, então eu costumo dizer que ter um WMS próprio para a gente é um diferencial competitivo em termos de empresa, porque a gente consegue customizá-lo. E mais do que isso, a gente tem 100% de acesso aos dados gerados minuto a minuto por ele. Quando a gente pluga a inteligência artificial em tudo isso, a gente consegue quase que prever o futuro. Então, olhando para as últimas 10 terças-feiras do ano, ou os últimos 2 anos que eu tenho de operação aqui na empresa, eu consigo ver todas as terças-feiras quantos caminhões chegaram na DOCA 5. Ou seja, eu consigo, com base nisso, prever, através de inteligência artificial, na minha próxima terça-feira, em que horário eu vou ter o caminhão aqui.
com isso eu consigo dimensionar as equipes, dimensionar os equipamentos, entender as escalas de trabalho, né, os horários que as pessoas precisam estar em cada lugar. Isso municia projetos para um novo cliente. Quando chegar com todos esses dados, ele já consegue simular, prever como funcionará aquela operação com base em tudo isso. E a IA tem colaborado muito nisso em função do volume de dados que ela consegue tratar, do volume de cenários que ela consegue criar. Então hoje a gente está no dia nublado aqui. A gente consegue colocar essas informações para que uma IA trabalhe, dizendo, ó, uma terça-feira nublada às 10 da manhã, a chance do seu veículo do fornecedor atrasar é de tantos minutos. Isso colabora muito para novos projetos também. Essas informações são essenciais para a gente, porque tudo é muito dinâmico hoje, né? Então, essas informações e essas análises por parte da IA vai nos trazer, com certeza, muito benefício no planejamento de novas operações. E vamos chegar um pouco na atualidade no momento que a gente está hoje. Hoje, a gente está numa fase de implantação de uma nova operação, né? E essa operação, para vocês terem uma ideia, a gente vai atingir mais ou menos 10 milhões de pessoas diretamente. Então, 10 milhões de pessoas vão estar impactadas por um serviço de logística. Então, hoje a gente não tem muita noção de como um projeto pode atender 10 milhões de pessoas. Então, como é que a gente pode resumir uma operação que pode atender tantas pessoas hoje, né? A gente sabe que a RVIMA é responsável hoje por 70% da população brasileira é atingida diretamente ou indiretamente por uma operação relacionada à saúde. Então, hoje, se você está recebendo medicamento na sua casa, existe uma grande chance desses medicamentos ter passado no momento pela gente ou ser impactados diretamente pelo nosso serviço. Então, como é que a gente pode dizer que é uma responsabilidade imensa, né? Com certeza. Não é fácil, né? Juntando com essa parte de Covid, mas como é que a gente pode dizer assim, que a gente vai atingir as pessoas de uma forma 100% correta, 100% efetiva, no momento correto, né? Baseado num projeto, num planejamento, numa IA, num KPI. Como é que vocês conseguem resumir assim, essa fase para a gente? Assim? Hoje, esse novo cliente que nós estamos trabalhando aí, né? É algo, como você disse, como você fala, né? A gente está lidando com vidas. Então, o que a gente preza aqui é a qualidade, né? Então, seja na armazenagem, no transporte. Então, a gente tem tudo já planejado para poder fazer contratação, implementação de tecnologia, transporte, armazenagem, controle de temperatura. Eu, como farmacêutico, né, eu me atento muito às questões mais técnicas, que é essa parte da temperatura, aonde está sendo armazenado, o tipo de produto, tá? Então, esse novo cliente, ele é um desafio enorme para a empresa, né, para nós também, e a ideia é que a gente faça o melhor possível para poder atender a 10 milhões de pessoas, dos quais a gente está. Se consegue mencionar mais ou menos assim, quanto tempo a gente já está em planejamento desse projeto? Pelo menos 3 meses já de planejamento, né? E agora, finalmente, chegar na fase de execução. Legal. Isso é importante, né? Porque aí você vai passar o bastão para a equipe operacional colocar em prática tudo aquilo que foi planejado. Né? E essa passagem de bastão, eu comparo muito àquela corrida de revezamento 4x4 de passagem de bastão, né? O primeiro que está com o bastão na mão fez todo um planejamento, ele passou um ano treinando para dar a largada. O último também viu o treinamento dele, precisa saber o que ele treinou e que horas ele vai chegar para passar o bastão. Então, mesmo eu estando em outras operações, cuidando de outros clientes, e o projeto de implantação estando acontecendo com o Sonoda, eu sempre participo com ele, sempre sou posicionado das etapas desse projeto. Então, desde o início, eu posso não estar lá na reunião, eu estou acompanhando a ata. Se eu tenho alguma dúvida, eu só tive uma dúvida nessa ata, e é isso mesmo, e a gente já vai tratando. Então, no momento da passagem de bastão, no final do projeto, que ele passa para a operação, eu já recebo ali com tranquilidade, porque eu conheço tudo o que foi feito. Ou seja, então, posso dizer que esses 3 meses é muito mais do que 3 meses. Então, todo mundo já está alinhado no seu papel durante um novo projeto, né? Todo mundo já sabe, por exemplo, o comercial chegou e disse, olha, a gente vai
projeta esse cliente aqui para a gente. Vocês fazem o projeto já sabendo o que pode acontecer, tanto de ônus e bônus ali durante uma operação, né? E o importante ressaltar no projeto a gente está aqui hoje, só nós representando projetos e eu representando a operação. Mas dentro aqui, nesses dois aqui de mãos dadas, tem por trás ainda de suporte todas as demais áreas da empresa. Então a gente vai no fiscal, vai no financeiro, acabamos de sair de uma reunião com o time de CS, faturamento, em todas essas áreas eu costumo dizer que o que permeia, o que navega em tudo isso é a qualidade, vindo abraçando a todos, dizendo, isso aqui está dentro das conformidades, está dentro da regulação permitida, é assim que tem que fazer. Então essas reuniões semanais de acompanhamento do projeto, com todos os setores, cada um com seu entregável ali, de curto, médio e longo prazo, é o que determina o sucesso do projeto como um todo. Muito bom. Então a gente tem que estar sempre alinhado, sempre conversando. Eu acredito que, não roubando a sua cena, mas o André como profissional de marketing, que já foi formado em marketing, também compartilhando a profissão aqui, comigo a gente sabe que a comunicação é fundamental. É fundamental. Sem isso, não tem como um projeto seguir aí dentro dos conformes. Tem que estar todo mundo alinhado. E claro, também nesse meio tempo, assim, o cliente pode apresentar uma particularidade que fuja de uma rotina, né? Sim. A gente tem que estar preparado para isso. E essa particularidade que foge da rotina, aproveitando até o gancho seu, a gente consegue solucionar de modo bem sério, de modo rápido, justamente por causa desse time que é multidisciplinar. Então a gente tem um farmacêutico na logística, tem alguém que nasceu no marketing na logística, tem um time de qualidade, CS, tem toda a estrutura de RH. Então, cada uma dessas pessoas juntas é que fazem com que a gente solucione ou termine o projeto com sucesso. Só para esclarecer também, pessoal, o CS é o nosso Customer Service, né? Que faz o atendimento, a linkagem direto com o cliente, né? Ele, a partir do momento que ele é implantado e está em dia, ele já tem os portais de chamada, então ele tem uma comunicação efetiva direto com o nosso atendimento, né? Então, todas as informações que chegam para o pessoal de atendimento ao cliente, chegam para o pessoal aqui para a gente tentar chegar numa melhor solução. Exato. E agora, só para a gente concluir aqui mais o nosso bate-papo, o que vocês esperam assim, para o mercado operacional, na logística, farmacêutica, hospitalar, para o futuro? Né? Qual que é a visão de vocês assim, do negócio? Assim, o projeto vai ser mais fácil de implantar? Está vindo tecnologias novas? Sempre vai ter aquele dia a dia? Como você pode descrever o futuro para a sua... Hoje o futuro da logística também, tudo está envolvido na tecnologia, né? Você falou da inteligência artificial. Recentemente, inclusive, a gente viu lá um foguete da ré agora. Não dá nem para usar mais a expressão. Do foguete não dá ré. Não dá ré. Né? Para você ver. Então a tecnologia está em constante evolução. Então acredito que futuramente vai ser tudo muito mais robotizado, sabe? Porque hoje, não tirando assim a questão de emprego das pessoas, mas vai ter que ter alguém operando, acho que vai ser meio que um pouco misto, mas muito mais voltado a uma questão mais robotizada. Sim, eu concordo com isso e os aprendizados que a gente teve da pandemia para cá, tiveram os outros eventos, né, de guerra, enfim, mas a gente viu que a logística não parou. A logística, inclusive, foi muito trabalhada no tempo das guerras, né? Mas com a pandemia, alguém tinha que construir, desenvolver, enfim, um respirador, alguém tinha que armazenar esse respirador, alguém tinha que enviar esse respirador até o hospital, tinha que ter transporte, máscara, luva, avental, repor tudo isso. Tudo isso precisa ficar armazenado em algum lugar. Então, o que eu vejo de futuro a logística sempre vai ter. O que vai acontecer, que já vem acontecendo, a logística como um todo se adaptar e incluir as novas tecnologias nisso. Então, a gente falou hoje o Sonata falou muito bem, né? A gente teve essas semanas aqui, o foguete dando ré. Isso nos abre uma gama infinita em relação a transportes, né? Que a gente olha para o foguete indo até a Lua e voltando. Mas se a gente olhar esse mecanismo adaptado, evidentemente, o nosso tempo de transportes, daqui de Guarulhos até Campinas, por exemplo, com uma tecnologia dessa, é muito menor. A gente vê hoje muita coisa falando de drone, né? Esses dias falaram colocaram a foto do Ayrton Senna no céu com um monte de drones lá. Ok, mas e as entregas com drone, né? Quando a gente fala hoje em logística hospitalar, a gente tem muito
precisa de uma celeridade nos implantes, né? Assim que um órgão é doado, ele precisa chegar num curto espaço de tempo até o doador. Isso hoje pode ser feito com drone, né? Com caixas refrigerados, com drone levando. Aqui mesmo, onde a gente está na unidade de Guarulhos, a gente tem muitos pontos de entrega aqui ao nosso redor. É possível ser feito com drone? Hoje em dia, semana passada eu estava vendo, tem os carros voadores, né? É possível carregar quanto, movimentar quanto de ponto A a ponto B dentro da capital, num curto espaço de tempo com essas tecnologias. Quando a gente fala de machine learning, inteligência artificial, mesma coisa. O tempo de elaboração de projetos, o tempo de olhar se a operação está funcionando ou não, é cada vez mais real time, né? Hoje a gente faz uma compra em algum e-commerce e fica acompanhando todo o processo de entrega ali. Se alguma coisa sair, já entra no chat que já está ao vivo ali e já consegue resolver. Veículos autônomos, né? Exato. Vamos falar de veículos autônomos, né? A redução de custo, né? Então, e é claro que assim, a gente tem que deixar muito claro que, como o Sonoda falou mesmo, né? A gente não... A tecnologia está vindo para acrescentar, né? Então o profissional ele tem que acabar se especializando naquilo, se adequando com essas tecnologias, né? A gente pensa, assim, a gente fala muito que o futuro é muito distante, um carro voador, uma entrega para o drone, mas se a gente olhar para 10 anos atrás, a gente já está muito mais para frente do que a gente imaginaria que estava. Com certeza. Então eu acho que é justamente que vocês, é excelente a colocação de vocês dessa inteligência artificial, dessa autonomia dos robôs, tem toda uma coisa assim. Eu acho super bacana, a gente discutiu assim vários assuntos, conversamos aqui sobre planejamento, tecnologia, inteligência artificial, operações, falamos da grandiosidade, da importância que tem de atender o cliente no ponto final, né, um paciente receber um medicamento com perfeição. E eu só queria concluir aqui agradecendo vocês aqui imensamente pelo prazer de conversar com vocês. Para mim, acho que foi um ganho de conhecimento incrível, né? E se vocês quiserem deixar um recado aqui, pessoal, alguma coisa aqui, vou agradecer mesmo. Primeiramente, agradeço vocês pela participação. Eu queria agradecer, né, o time de marketing, Daniel, a gente sempre enche o saco do Daniel aí, a gente fica no pé dele, né? E obrigado aí pela oportunidade, tá? E Deus nos abençoe aí sempre, né? Justíssimo. Eu também quero agradecer a oportunidade de participar desse bate-papo. Eu tenho acompanhado o podcast, no TikTok, os anteriores, né, com os nossos colegas de trabalho. Sempre ficava olhando ali, nossa, que legal, pessoal. E você vai conhecendo histórias de pessoas que, no meu caso, estão comigo há 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, mas coisas que eu não sabia sobre eles, que eu estou descobrindo no podcast cada vez que eu não sabia. Então, agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui mais uma vez ao lado do Sonoda, mais de uma década trabalhando em logística e farmacêutica. Tenho muito aprendido com esse momento, com certeza. E mandar um abraço para todo o time de operações. Vamos juntos nesse novo projeto. Com certeza. Muito bom. Agradecer novamente a vocês aqui. Vocês estão super convidados para um próximo assunto aí. Vamos beleza, conversar. Vamos marcar. Justíssimo. Pessoal, muito obrigado aí por assistirem tudo. Quer saber de algum outro assunto? Comenta aqui pra gente, manda um recado aqui pra gente, que a gente está super disponível. Tem alguma dúvida para conversar com eles? Manda também aqui que a gente vai conversar. Tá joia? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.